Fala pessoal, hoje eu vou trazer aqui para vocês três fundos imobiliários de três segmentos distintos que ainda se encontram com um grande desconto nos dias de hoje, onde está tendo uma grande alta no índice IFIX, onde está atingindo aí seus topos históricos, está a mais de 3.340 pontos. No entanto, se a gente procurar bem, ainda tem alguns fundos imobiliários que estão bem abaixo do seu valor patrimonial. Então eu vou trazer três fundos que se encontram nessas condições no dia de hoje. O primeiro fundo imobiliário é o JSRE11, um fundo imobiliário do segmento de lajes corporativas. Então o JSRE fechou aí as negociações deles no último pregão a R$ 74,53, tem um dividend yield superior a 7%, ali 7,41%, para o segmento de lajes corporativas. É mais ou menos o nível aceitável. Referente à valorização, tá passando por uma grande valorização nos últimos 12 meses, porém, apesar disso, ainda se encontra com um grande desconto. Por quê? O valor patrimonial é de R$ 109,59 e ele está sendo negociado a R$ 74,53. Isso dá mais de 30% de desconto, pois o P sobre VP dele está em 0,68. Então, esse cara aqui está sendo negociado muito abaixo do que ele realmente vale. Então, se venderem todos os imóveis que tem lá no portfólio desse fundo, o dinheiro distribuído é muito maior do que o que ele está sendo negociado hoje no mercado. Por esse motivo, ele se encontra com um grande desconto. Referente a dividendos, ele entrega bons dividendos com excelentes constâncias, porém o que vem acontecendo com ele desde a pandemia, assim como vem acontecendo com muitos outros fundos imobiliários do segmento de lajes corporativas. Devido à pandemia, ali, muitas empresas adotaram o home office. E o que acontece? Se adotou o home office, não precisa de um escritório físico para ter o pessoal trabalhando. Então tem muito escritório desse fundo vago, e isso impacta diretamente na distribuição dos dividendos dele. Então, de 2021 para cá, ele entregava lá em 2021 53 centavos por cota. Em 2022 caiu para 49, em 2023 caiu para 46 centavos e muito provavelmente ele vai se manter durante todo 2024 muito próximo dos 46 centavos. Se ele conseguir locar alguns imóveis, provavelmente aumenta esse valor. Mas, referente a essa vacância então, que eu estou falando aqui para vocês, o que acontece? Esse fundo imobiliário tem dentro do seu portfólio um total de 6 imóveis. Desses imóveis, tem um aqui que está com uma vacância de 31%, o que é um percentual muito grande, Tem outro aqui com 10%, 4%, um outro com quase 7%. E devido a isso, devido a estar deixando de gerar renda, ele se encontra com esse grande desconto em sua cota sendo negociado no dia de hoje a R$ 74,53. Agora, antes de a gente ir para o segundo fundo imobiliário dessa lista que se encontra com grande desconto, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão de se inscrever aqui embaixo para me acompanhar aí nessa jornada do CLT ao milhão. Não esquece de deixar o seu likezão aqui embaixo para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E vamos para o segundo nome agora, que é PATL11, um fundo imobiliário do segmento de galpões logísticos e industriais. Esse cara fechou o dia sendo negociado aí a R$ 69,85, então quase R$ 70. Tá tendo uma grande valorização nos últimos 12 meses, um dividend yield superior a 10%, então um dividendo relativamente alto para o valor que ele está sendo negociado nos dias de hoje. E referente ao desconto desse cara, ele tem um valor patrimonial de cota de R$ 98,50 e fechou aí sendo negociado a R$ 70. Logo, ele está com quase 30% de desconto. P sobre VP dele está em 0,71. E referente aos dividendos aí que ele distribui, vem tendo um aumento representativo nos últimos anos. Era 57 centavos por cota, passou a ser 58 em 2022. No ano passado, eles conseguiram entregar praticamente todos os meses um valor de 60 centavos por cota. Eu julgo como um excelente fundo imobiliário e vem entregando excelentes dividendos com excelentes constâncias e tá com um valor bem abaixo do que ele realmente vale. Então é mais um fundo imobiliário muito interessante de se investir. E lembrando, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é somente uma análise de três fundos imobiliários que se encontram com a sua cota muito abaixo do que realmente vale no mercado. E agora aqui o último fundo imobiliário do segmento de fundos, o RBFF11. Ele fechou o dia sendo negociado a R$ 61,37, tem um dividend yield de quase 10%. Nos últimos 12 meses, ele vem tendo uma valorização gigantesca,
Porém, apesar de ter uma valorização extremamente grande nos últimos 12 meses, ele ainda se encontra um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial. O P sobre VP dele está em 0,89. Por quê? O valor patrimonial por cota é de R$ 69,29 e ele está sendo negociado a R$ 61,37. E referente a dividendos, ele está com dividend yield de quase 10%, onde ele vem entregando bons dividendos com excelente constância. Então, nesse ano aí que se passou de 2023, ele entregou praticamente todos os meses 50 centavos. Ali no comecinho do ano, ele estava entregando 49, porém teve meses que entregou 53 centavos, 52, e já começou o ano de 2024 pagando 50 centavos por cota. Então, muito provavelmente, ele vai conseguir manter esses 50 centavos durante todo o ano de 2024. E aqui entra uma particularidade de fundos, como o próprio nome já diz, fundos de fundos. Então, dentro do seu portfólio, existe cotas de outros fundos imobiliários, diferente lá do fundo de tijolo, por exemplo, que tem imóveis físicos e de papel que investe em dívida. Então esse cara tem dentro do seu portfólio diversos outros fundos imobiliários, sendo aqui os de maior representatividade: BTLG11, que é imóvel de galpão logístico industrial, RCRB11 de lajes corporativas, tem o LASC11 de shoppings, tem um de papel aqui também, mais 3 de galpões logísticos industriais, um outro cara aqui que está como indefinido porque ele deve investir em mais de um setor, mais um de galpão logístico, investe em outro fundo de fundos, enfim, tem aqui mais uma galera que ele investe. E como que eu analiso um fundo de fundos? Você precisa entrar nele aqui, ver quais são as cotas de fundos imobiliários que tem dentro do seu portfólio e analisar cada um deles. Então, nesse caso aqui, ele tem bons fundos imobiliários dentro do seu portfólio. Então, esses 3 fundos imobiliários que eu trouxe aqui para vocês no dia de hoje, no meu ponto de vista, são excelentes ativos para se investir e buscar aí, ao longo prazo, a valorização desse ativo. Então, para investir nesses 3 fundos imobiliários, eu depositei no dia de hoje R$350 e eles já estão disponíveis aqui na minha corretora. Com esse valor, eu vou fazer a compra de 2 cotas do JSRE11, uma cota do PATL11 e 2 cotas do RBRF11. Tirando o PATL11, esses outros 2 fundos imobiliários eu ainda não tenho dentro da minha carteira, ou seja, a partir de agora, vou começar a aportar com maior frequência nesses fundos imobiliários, visto que nesse cenário aí, né, conforme eu falei para vocês lá no começo, onde o IFIX está nos seus topos históricos aí, atingiu mais de 3.340 pontos, muitos fundos imobiliários estão com seu valor acima do que eles realmente valem, inclusive, e está muito difícil encontrar fundos imobiliários com desconto. E esses 3 aqui são alguns do que está disponível aí no mercado. Claro, que não sejam fundos imobiliários que tenham vacâncias gigantescas no seu portfólio, que tenha problema com dívida, ou que tenha CRIs, estão sofrendo aí com inadimplência por parte dos seus credores. Enfim, são 3 excelentes fundos imobiliários e eu vou investir no dia de hoje. Então, vou fazer essas compras aqui. Feito o envio dessas ordens, agora é só aguardar a execução. No próximo vídeo eu trago a posição da carteira atualizada certinho para vocês, beleza? Então eu fico por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de clicar no botão de se inscrever aqui embaixo para me ajudar aí na meta de atingir 1000 inscritos e também de deixar o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas, beleza? Valeu, falou!